Olá, turminha! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, quinto ano, hoje a nossa aula vai ser de cidadania, tá certo? Então, peguem aí ó, o livrinho de vocês e abram na página 20. Nós vamos estudar sobre o aquecimento global, né? Vocês abram aí na página 20 e acompanhem com a tia, tá certo? A tia vai fazer algumas explicações e vocês também vão fazer a leitura, né? Na página 20 aí tem um textinho bem interessante sobre o aquecimento global, né? Vocês sabem, né, meus amores, que o nosso planeta ele possui uma camada, não é? Responsável para absorver, né, e redistribuir os raios solares. Nós estudamos ela em ciências, nós estudamos ela em geografia. Qual é o nome dessa camada? Quem lembra? Exatamente, a atmosfera, né? A atmosfera ela é responsável por absorver esses raios solares, né? Para que a gente não seja prejudicial à saúde, né? E por guardar o calor. Ela guarda 70% do calor nos oceanos, né, no nosso solo, e 30% ele volta, né, para o espaço, certo? E o que acontece, né, com a atmosfera? A atmosfera, como ela é responsável por filtrar, né, esses raios solares e por também manter essa temperatura do nosso planeta, é que ela é de extrema importância, né, para a vida aqui na Terra, porque se não houvesse, né, essa retenção desse calor, não existiria vida, porque seria tudo muito frio, né? Então, como ela é responsável por reter esse calor, ela guardar esse calor, é que ela é tão essencial para a nossa sobrevivência, né? E vamos falar um pouco agora sobre o aquecimento global. Logo aí no texto de vocês, no livro de vocês, ele diz, né? Você já ouviu falar no termo aquecimento global? O que é isso? O que é o aquecimento global? O que é o efeito estufa, né? Bom, turminha, o aquecimento global é o que acontece com o quê? Com o agravamento do efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né, da Terra, ele acontece, né? Ele é o responsável por guardar, né, esse calor. E o que acontece quando tem um aquecimento global? É o agravamento do efeito estufa. A Terra está mais quente do que deveria estar, né? E o que acontece? Né? Como se dá esse aquecimento global? Quem faz ele acontecer? Nós, né? Nós, os seres humanos, né? São as ações humanas que faz com que esse aquecimento global ele se agrave, né? Mais do que o normal. Então, quais são, né, as causas do aquecimento global? A tia vai dizer alguns, né? Primeiro, a emissão dos gases, né? Dos gases tóxicos, né? A poluição. Outro, a queima de combustível, né? Como o petróleo, o carvão, a gasolina, né? Ela emite gases que poluem o ambiente e faz com que o aquecimento global ele piore, não é isso? E a poluição dos oceanos, né? Até vai falar um pouco sobre a poluição dos oceanos. As queimadas, o desmatamento, né? Tudo isso ocorre o quê? Alterações nos gases da Terra, né? Que faz com que aconteça o aquecimento. Já a poluição dos oceanos e mares faz com que as algas, né? Algumas algas morram lá no oceano e com isso ela não consiga reter o gás que ela tira do nosso ar, né? E com isso aumenta o nosso aquecimento global, certo? E quais são as consequências desse aquecimento global, turminha? Vocês sabem? Conseguem já aí imaginar?
Hum? Aí no livro de vocês, na página 21, tem uma imagem de um urso, aqui ó, um urso polar, num pedacinho de gelo. Esse é uma das causas do aquecimento global, o derretimento das geleiras, né? Essas geleiras são essenciais para a sobrevivência de muitos animais, de muitas espécies. O aquecimento global está fazendo com que essas geleiras se derretam, né? Que vai acabar havendo a morte de várias espécies, né? Uma outra consequência que é a elevação da temperatura dos oceanos também, a mudança das correntes, né, por conta do derretimento das geleiras também. Uma outra causa é a alteração no clima, né? Quando tá quente fica muito quente, quando tá frio vai ficar muito frio, né? A perda da fauna, da flora, né, das nossas matas, dos nossos animais, né? Tudo isso acontece com o aquecimento global. E aí na página 20, ele diz, ó, aqui no finalzinho, o aquecimento global, ele tem sido a causa de intermináveis reuniões internacionais, todas procurando solução. Então, isso é uma preocupação mundial, né? Porque o que é que vai acontecer, né, com a nossa Terra se nós não frearmos esse aquecimento? O que será que vai acontecer? Não vai haver vida, né, turma? Então, nós precisamos cuidar. Podemos ver claramente 4 elementos éticos que vão ajudar os líderes mundiais a buscar uma possível solução para o tão grave problema climático, que é o respeito entre as nações, né? O diálogo, né, que é tão difícil, solidariedade e, enfim, justiça, né? Eles buscam nessas reuniões soluções, né? E eles precisam se unir, né? Precisamos se unir para poder resolvermos esse problema do aquecimento global, certo? Aqui na página 21 de vocês, na primeira questão tem um textinho, aí para vocês lerem, né, um poema sobre o meio ambiente, né? E aqui na segunda questão tem um trecho, né, sobre o poema, e você vai explicar o que você entende. O trecho do poema é: o futuro do planeta encontra-se em nossas mãos. Como assim? Vocês vão colocar aí explicando. Por quê? Porque nós precisamos cuidar do nosso ambiente, né? Nós precisamos zelar, precisamos não poluir, né? Precisamos usar formas, maneiras sustentáveis, né? Para poder preservarmos, né, o nosso meio ambiente, certo? Vocês vão explicar aí com as palavrinhas de vocês. A terceira questão, vocês vão observar essas duas imagens. Aqui a tia falou do urso polar e aqui das indústrias, né, a poluição das indústrias, e vão responder: qual o nome do fenômeno provocado por essas situações, né? Qual é o nome do fenômeno provocado por essas situações? O fenômeno é o aquecimento global, né? Letra B, na sua opinião, o que aconteceu com o primeiro ambiente apresentado acima? O que aconteceu aqui? O derretimento das geleiras, né? E por que aconteceu? A letra C, como você define aquecimento global? Vocês vão usar as palavrinhas de vocês, tá certo? Deem uma lida também aqui no texto, na página 20, tá certo? Na quarta questão também vocês vão ler um texto para responder, certo? Na quinta questão é de marca X, tá bem fácil. Na sexta questão também tem duas imagens aqui e a letra A e a letra B é perguntando sobre essas imagens, tá certo? E na sétima questão, certo, turminha? É uma pesquisa, né? Vocês vão procurar na internet ou em livros, né? Sobre as instituições que procuram preservar a natureza e lutam contra a exploração dos recursos naturais. Vocês vão fazer a pesquisa e depois vão colar imagens e informação no espaço abaixo, tá certo? Então, meus amores, é isso, tá certo? Realizem as atividades, tá?
Quando a gente realiza a atividade, a gente está praticando, né, o que a gente aprendeu, o que a gente leu, né, o que a gente ouviu. Certo, meus amores? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, tchau.